Oi, gente, eu sou Renata Boros e sou professora de Educação Infantil no município de Cachoeirinha há 3 anos. Recentemente, sou professora de anos iniciais no município de Gravataí. Esse podcast ele é produto final da especialização em Políticas Públicas e Gestão da Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu vou conversar um pouquinho sobre políticas públicas e gestão da educação, com um olhar específico da educação infantil, que é a minha área de atuação. E nesse podcast a gente vai falar mais sobre a formação continuada das profissionais. Tudo isso, tratando do contexto da pandemia. A minha orientadora é a professora Maria Luísa Rodrigues Flores, a Prof. Malu. Então, como já nos apresentaram, eu sou a professora Maria Luísa Flores, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu e a professora Malu, muito maravilhosa, que me aguentou aí nesse período todo. Todos nós sabemos que uma das ações mais importantes para uma escola é a formação continuada, é os espaços de planejamento, os espaços de diálogo e construção coletiva. Vamos lá. Gente, eu não posso falar de Cachoeirinha sem abrir um parêntese. Aqui em Cachoeirinha, a gente não está com cargo de professora de educação infantil. Todas as EMEIs possuem professoras, exercendo a função, tem a formação mínima, mas o cargo em que a gente está, que a gente presta o concurso, é atendente de educação infantil. Mas antigamente ainda é o atendente de creche, Enquanto Gravataí, Porto Alegre, Canoas, Alvorada, todos já regularizaram, já possuem o cargo de professora de educação infantil. Aqui a gente ainda não tem, Inclusive, o Conselho Municipal de Educação entregou uma nota ano passado para a Secretaria Municipal de Educação, mas até então não foi feito nada, Mas, bueno, para falar um pouquinho mais sobre essa questão do nosso cargo aqui do município de Cachoeirinha, tem um TCC da professora Bettina Isabel Hensmuller, que também se formou pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O TCC dela é de Atendente a Professora, um estudo sobre o profissional de educação infantil no município de Cachoeirinha. Então, quem tiver interesse, vale dar uma olhadinha lá no Lume, porque ela sistematiza muito bem toda a questão do nosso cargo aqui no município, e não só do nosso cargo, mas da valorização da educação infantil como um todo. Para compreender um pouquinho mais sobre a educação infantil e esse histórico, escute a seguir a professora Maria Malta Campos. Agora, a escola de educação infantil é uma coisa ainda nova, principalmente a creche, Na área educacional ela é recentíssima. Ela foi incorporada legalmente na Constituição de 88, mas incorporada mesmo com uma lei que tivesse efeito na prática, na LDB, de 96, sendo que se deu um prazo para que essa incorporação se desse, e agora esse prazo já venceu, e agora nessa nossa pesquisa que foi feita em 2009, nós encontramos instituições de educação infantil que ainda estavam na área de bem-estar social e não tinham sido incorporadas na área de educação. Então, para você ver como é recente essa incorporação. Então, principalmente a creche é um bicho estranho na educação. Ninguém sabe direito como é que tem que ser isso. Que cara que deve ter? Como que deve ser isso? Os engenheiros vão projetar uma creche, eles fazem um monte de sala de aula. O tamanho da sala de aula leva em conta uma fórmula que não é muito diferente da fórmula de uma classe de primeira série. Você imagina que o menininho de 2 anos também vai estar sentadinho numa mesinha, A mesinha tem que ter tanto de medida e tem que caber não sei quantas mesinhas naquela sala e se põe lá o quadro negro, Nós encontramos isso na nossa pesquisa. Criança de 2 anos, o quadro negro, o abecedário e nenhum brinquedo, nenhuma gravura, nenhum móbile. Então, nem isso, quer dizer, nem as coisas básicas da educação infantil, a cara da educação infantil não está disseminada. Quanto mais as atividades que você deve fazer. Finalizando, a professora ressalta a importância dos bebês e das crianças frequentarem a escola. Porque a criança não vai para a creche ou para a pré-escola só porque ela não pode ficar em casa ou porque não tem ninguém para cuidar dela em casa. Ela vai supostamente porque isso vai acrescentar, vai complementar uma educação na família,
abrindo outras possibilidades, outros horizontes de sociabilidade, de aprendizagem, de conhecimentos, de experiências que ela não tem em casa. Então existe um valor a mais aí que está sendo colocado, e para isso é preciso ter uma competência, é preciso saber fazer isso. Por isso que se exige hoje uma formação. Então, com a pandemia da Covid-19, as atividades escolares presenciais foram suspensas, né, na maior parte do território nacional. Aqui no Rio Grande do Sul, essa suspensão se estendeu para a maior parte do ano, né? A gente teve uma interrupção lá em março de 2020, que se estendeu o ano inteiro, né? A suspensão, ela seguia as orientações da Organização Mundial da Saúde, né? Que a gente deveria estar realizando o isolamento social, porque era a principal forma, né, de conter a transmissão do vírus, né? E como a escola, ela é naturalmente um espaço de circulação de pessoas, né? Fez-se necessário suspender presencialmente o atendimento. Como a educação infantil, a primeira etapa da educação básica, ela é prioridade constitucional dos municípios, né? Então a gente foi fazer uma análise das políticas públicas implantadas nesse contexto da pandemia, olhando para alguns municípios. Então a pesquisa tem o objetivo de analisar as ações realizadas por secretarias municipais de educação, pelos conselhos municipais de educação e as entidades representativas de profissionais de educação, tudo isso nesse contexto da pandemia, né? A gente vai olhar para 8 municípios. Os municípios que a gente escolheu para fazer esse acompanhamento é Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Porto Alegre e Viamão. A gente optou, né, por estes municípios para dar continuidade aos estudos que já vêm sendo realizados desde 2012, ali pelo Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Políticas Públicas de Educação Infantil, né? Já vem realizando um trabalho, né, sobre o acesso e a qualidade da educação infantil. O estudo, ele se desenvolveu a partir de uma abordagem qualitativa em educação, né? A partir do estudo de casos múltiplos, com caráter empírico-analítico. Também, né, faz parte da metodologia a revisão da literatura e legislação referente à educação infantil, inclusive, né, nesse contexto da pandemia. E também o segundo movimento, que foi o movimento de coleta de dados, né, propriamente dito, que a gente utilizou do formulário online do Google, né, o Forms. Montamos formulários específicos, então a gente fez um formulário destinado ao Conselho Municipal de Educação, outro para as entidades representativas, né, e outro para a Secretaria Municipal de Educação. Então a gente vai fazer essa coleta de dados junto a 8 conselhos, 8 secretarias e 11 entidades representativas. E de toda essa pesquisa, né, junto às secretarias, os conselhos e as entidades representativas, aqui hoje a gente vai fazer um recorte sobre a formação dos profissionais de educação infantil a partir da perspectiva das secretarias municipais de educação. Então a gente vai olhar para o que as secretarias responderam, né, em relação à formação continuada no contexto da pandemia. Todo o processo de comunicação com as secretarias, com os conselhos e com as entidades representativas se deu, né, por intermédio do telefone, por e-mail, pelo WhatsApp e pelo Facebook. A gente vai olhar para a questão da formação continuada das profissionais que atuam na educação infantil, porque é um elemento importante para a gente pensar a qualidade das práticas cotidianas, né? E a gente, enfim, com esse contexto da pandemia, a primeira coisa, acho que deu um certo desespero, assim, todas nós que atuamos na educação infantil, né? Porque o que a gente pode fazer, né, com crianças tão pequenas, com bebês, né? O remoto, ele substitui o presencial, existe o remoto para educação infantil e essa questão do uso das mídias, né? Tá, até então a gente discutia que não era adequado, né, crianças pequenas estarem utilizando as telas, né? E daí, de repente, a gente tá utilizando essas telas, né? O que nós, professoras, né, devemos fazer? Serei eu também uma youtuber, enfim. Então a gente vai ver quais foram os movimentos realizados pelas secretarias municipais de educação, né?
quais foram os segmentos dos profissionais que foram incluídos, né, quem participou dessas formações, quais foram as temáticas abordadas, né, contempladas ao decorrer do ano, enfim, o que a Secretaria Municipal de Educação fez, né, nesse contexto. O formulário de coleta de dados das Secretarias Municipais de Educação foram respondidos ali entre 13 de novembro de 2020 até 14 de dezembro de 2020, né? Então, a gente destaca que é um período eleitoral, né? Além da questão da formação, outros dados, né, nos chamaram a atenção. A gente não vai abordar de forma aprofundada aqui, né, mas acho que cabe ressaltar. Entre estes dados, a questão da rotatividade dos secretários e secretárias de educação no contexto da pandemia. 75% dos municípios tiveram alguma alteração e apenas 25% não, né? Daí, em relação à quantidade de vezes, 2 municípios informaram que trocou somente uma vez, outros 2 municípios informaram que trocaram 2 vezes de secretários e secretárias, né? Um outro município trocou 3 vezes e tem um caso que trocou 5 vezes, né? Tudo isso durante o ano, né, de 2020, ali nesse período de março a dezembro. Outra coisa que nos chama bastante atenção é essa questão das parcerias, né, as conveniadas, que os 8 municípios possuem convênios, né, com a administração pública. E a manutenção dos repasses, ela só aconteceu em 62,5% dos municípios, ao repasse das verbas contratuais, né. Em 25% a gente teve uma manutenção parcial dos repasses e 12,5% a interrupção dos repasses. Somente um município interrompeu totalmente os repasses, né? Em contrapartida, 87,5% dos municípios teve a questão da atividade de manutenção de vínculo com as crianças e famílias, né? Outros 62,5% a proposição e desenvolvimento de atividades pedagógicas destinadas às crianças. 50% traz a questão da formação continuada para os profissionais de educação infantil e 25% a distribuição de gêneros da merenda escolar para as crianças matriculadas. Também um município, 12,5%, a distribuição de gêneros da merenda escolar para quem era beneficiário do Bolsa Família ou em alguma situação de vulnerabilidade social. Algumas situações mais específicas, né? Bueno, vamos olhar para a questão da formação continuada. Entre estes 8 municípios, todos eles informaram que realizaram a formação continuada com os profissionais de educação infantil. Já em relação ao público-alvo, 75% dos municípios realizaram ações destinadas a todos os profissionais que atuam na educação infantil. A gente tem um caso de um município ter informado que as atividades foram abertas ao público geral e um outro ter informado que a formação foi aberta com a comunidade escolar. Só que durante a pesquisa, né, eles responderam que 2 realizaram de forma mais aberta, mas a gente identificou que outro município, né, então são 3 municípios, realizaram também de forma online, né, em canais institucionais. Então a gente destaca, né, essa ação, assim, porque foram ações pensadas mais na participação ampliada, né, e pensada na gestão democrática também, onde envolve todos que constituem a educação, né, não somente os profissionais que atuam, né. Falando em gestão democrática, vou trazer para vocês uma parte de uma fala do professor Daniel Cara, numa atividade da Semana de Ação Mundial de 2020, da live Educação contra a Barbárie por Escolas Democráticas e pela Liberdade de Ensinar. Bora ouvir! A democracia, ela não pode ser só o exercício de votar e ser votado. A democracia tem que ser uma democracia real. O que é uma democracia real?
É o que a gente chama de democracia social. O que é democracia social? É garantir que todo mundo tenha um pão na mesa, é garantir que todo mundo tenha educação de qualidade pública, é garantir que todo mundo tenha saúde pública de qualidade, que todo mundo tenha assistência social, quer dizer, é garantir que as pessoas tenham qualidade de vida. Eu costumo dizer que o nosso desafio como sociedade não é manter o que acontece hoje. O que acontece hoje? As pessoas estão a serviço da economia. A gente tem que inverter essa lógica. A gente precisa construir uma sociedade em que a economia esteja a serviço das pessoas, que garanta a qualidade de vida para as pessoas. E nesse projeto, a educação tem um papel essencial. Esse é o ponto, né? Eu de fato, acredito, e aqui eu não estou falando sozinho, né? Além de todo mundo que faz parte da rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, mas se a gente pegar aí grandes autores, se a gente pegar o Anísio Teixeira, que eu sempre gosto de citar, se pegar o Florestan Fernandes, que eu também sempre cito, se pegar o Paulo Freire, se pegar o Darcy Ribeiro, enfim, se pegar grandes formuladores, Lélia Gonzalez, Cecília Meirelles, que é inclusive a Cecília Meirelles, signatária do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 32, quer dizer, todos aqueles que acreditam na sociedade brasileira, que acreditam na tese do Câmara Cascudo, que o melhor do Brasil é o brasileiro, e se fosse para atualizar hoje, o melhor do Brasil são as brasileiras e os brasileiros. Concretamente, a gente tem aí, tomando isso como pilar e como referência, um desafio enorme para a educação, porque, concretamente, a gente tem que estabelecer que toda a escola pública seja o pilar da democracia nacional, toda a escola pública seja um celeiro de liderança, seja um celeiro de democracia, e que isso começa a semear, né, uma nova sociedade. É defender a democracia, mas não a democracia que nós tivemos até agora. É uma democracia mais profunda, uma democracia que inclua a todos, uma democracia que determine, de fato, um conceito de todas e todos no Brasil. E que nesse conceito de todas e todos não pode ficar fora ninguém. Em relação aos conteúdos abordados, 87,5% dos municípios informaram que foram desenvolvidas as atividades sobre o uso de tecnologias e mídias diversas na educação, sobre a questão da relação entre escola e família, sobre os protocolos sanitários relativos à Covid-19 e desafios emocionais para lidar, né, no contexto da pandemia. Outros 75% informaram que também realizaram formações sobre a Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil e 62,5% dos respondentes informaram ter priorizado como tema a função das instituições de educação infantil. Tem um caso específico, um dos municípios, que nos chamou bastante atenção, que ele não respondeu, não marcou, não assinalou nenhuma outra questão, apenas marcou em outros, né, e informou que durante todo o período de 2020 ocorreram formações apenas com um grupo específico de professores, né? E com o foco na implementação de uma nova abordagem por parte das instituições. Deixa bem evidente que a formação continuada ela pode vir a negociar também um conjunto de interesses, né? E não necessariamente conjunto de interesses pensado numa perspectiva de direito à educação, de participação política, de gestão democrática, né? Ainda tem um outro município que respondeu, que fez outras atividades, mas também marcou que fez um movimento de olhar para o projeto político-pedagógico da escola. Então, a gente tem uma variedade muito grande, assim, o que cada município fez, né? Eu comentei ali um pouquinho sobre a questão do Estado gerencialista, né, e quais são as suas repercussões para a gestão pública, e eu vou comentar um pouquinho ali na perspectiva do Gandim e da Lima, ali em 2015, e para eles, né, o Estado gerencialista, ele inclui uma nova forma de pensar e executar as políticas sociais, né, pressupõe que o Estado não seja o provedor das políticas sociais, mas sim o gestor ou regulador. Então, a gente viu que foram várias as temáticas abordadas ao decorrer do ano de 2020, né, em relação à formação continuada. Mas hoje aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre duas temáticas que a gente visualiza que tem relação. Uma, né, a questão da relação entre a escola e família,
E a segunda, o uso da tecnologias e mídias diversas para fins, né, de manutenção de vínculo ou também a proposição de atividades. Mas antes de falar um pouquinho sobre a relação entre escola e família e o uso de mídias, né, acho que a gente tem que fazer uma contextualização do Brasil, né. A gente, historicamente, vive num país de profundas desigualdades sociais, raciais, né, e essas situações, no cenário de pandemia, se aprofunda, né, então a gente que já vivia num contexto de muitas incertezas econômicas e sociais, vem a pandemia e se torna muito mais intenso, né? Então, além do medo de contaminação, isolamento social que não foi para todos, né? O índice de pessoas, de óbitos cada vez aumentando, a gente tem questões materiais, assim, né? Do desemprego, das escolas fechadas, do cuidado de si e de outras pessoas, né, que são fatores que influenciam também na escola, nas crianças, nas famílias. Então, esse contexto e a política que foi, né, realizada, escolhida, enfim, traz um cenário, assim, muito preocupante, né. É importante a gente considerar, primeiro, que nós vivemos num país em que tem um acentuado nível de desigualdade social e econômica, né? Num país que tem o racismo como marca estrutural das nossas relações. Num país com intensas desigualdades de gênero, que mata mulheres, que comete LGBTQI+fobia, né? Sobretudo quando essas pessoas são pobres, são negras, são negros. Num contexto de um país em que o capacitismo marca as relações com as pessoas com deficiência também, né? Por exemplo, num país que aprovou no ano de 2016 uma emenda constitucional e que mudou a nossa Constituição, foi a emenda constitucional 95, e que colocou teto, que congelou os investimentos nas políticas de educação, assistência social e saúde por 20 anos. Pois parece um preâmbulo de filme de guerra, não é verdade? Mas não é real. Mas aí eu elaboro, eu fico pensando e melhor dizendo, acho que a humanidade do capitalismo é perversa, é individualista, é neoliberal, está a serviço do capital financeiro e no Brasil, além de tudo isso, clama pela ditadura, é ignorante, é racista, comete genocídio, assassina a população do campo e é muito cruel. No Brasil, viver a pandemia nesses tempos é quase sinônimo de viver uma guerra. Por vezes, parece que nos sentimos num cenário de guerra. Quando pensamos, por exemplo, na problemática das políticas de saúde, né, na falta quando pensamos, por exemplo, nos grandes desafios postos às políticas de assistência social nesse período, né, famílias de trabalhadoras e trabalhadores que estão perdendo vidas, que perdem ou perderam, né, os seus empregos, que não têm garantia do alimento na mesa hoje, com ou sem pandemia, nem terão amanhã, e isso pode se estender para depois de amanhã, e depois, e depois, e depois. Como ficam os bebês e as crianças nesse tempo? Quem são esses sujeitos? Ao mesmo tempo, eu fico pensando que esses sujeitos, os bebês e as crianças, são sujeitos desse tempo também, dessa sociedade em que se dá a pandemia. E é importante a gente pensar nisso, né? Ter muita clareza de que os bebês e as crianças são sujeitos desse tempo, para que quando a gente traga esses sujeitos para os nossos debates, a gente não fique pensando em sujeitos imaginários, né? Que a gente se paute em pessoas, em sujeitos reais, né? Vocês ouviram agora a professora Fernanda Souza, numa atividade que foi transmitida pelo Facebook, lá do coletivo Infâncias de Santo Amaro e Região, São Paulo. Muitas mudanças, elas aconteceram, né, em decorrência da pandemia. E entre essas mudanças, a gente destaca a relação também entre escola e família, né, porque
Normalmente ali a gente se realizava, né, se constituía essa relação entre família e escola ali no tete-a-tete, né, ali na escola, ali no físico, né, na entrega da criança, quando busca a criança, nos eventos, né, nas reuniões. E daí, de repente, a gente é submetido a essa realidade em que o presencial não existe mais, né, então a gente tem que criar uma outra forma de se relacionar com essas famílias e construir um cotidiano, né, de vínculo à distância, né? Então, aí, o que a gente faz nesse contexto, né? Ao mesmo tempo, né, que a gente fala nessa relação entre escola e família, a gente fica se perguntando, assim, né, como construir uma relação que faça sentido, né, para as famílias e para as crianças e para a gente, enquanto professora também, sabendo que a gente está nesse contexto de desemprego, né? A gente sabe que muitas famílias elas são chefiadas por mulheres e as mulheres estando em casa, além do trabalho que já tem o trabalho doméstico, né? Tem o cuidado das crianças, o cuidado de si, a preocupação com as contas, enfim, né? Como lidar e qual é o papel da escola e nosso papel enquanto educadora diante desse cenário, né? Em um dossiê sobre a educação infantil na pandemia, um dossiê agora de 2021, Coutinho e Cardoso destaca que a pandemia tem evidenciado algumas problemáticas sociais que já existiam, né? Entre elas, a má distribuição de renda, né? E as dificuldades que cotidianamente as pessoas já carregavam em função das estruturas sociais, nesse momento de pandemia foi se intensificar. Bom, a gente sabe que a não frequência das crianças nas escolas, ela altera completamente a dinâmica das famílias, né? E além do direito das crianças, né, e dos bebês de terem um atendimento, a gente sabe que a educação infantil ela também tem uma função social, né? Que é a função que se entende enquanto uma política social que atende uma demanda das famílias, né? Então, quando a gente fala em educação infantil e não atendimento, a gente altera a vida das crianças, mas altera diretamente a vida das mulheres, né? E sobretudo, né, a Coutinho e Cardoso vão falar isso, sobretudo se essas mulheres forem negras e pertencentes a grupos sociais empobrecidos. Com a suspensão das atividades presenciais, a gente ficou diante de um cenário desafiador para a garantia do direito à educação, em especial na educação infantil, porque a educação infantil ela tem toda uma especificidade da identidade dela. A gente necessariamente precisa, né, estar em um espaço para além do espaço familiar, as crianças estarem em contato com outras crianças, através das brincadeiras e interações. Então, com a suspensão do presencial, a gente teve que pensar o que fazer, o que a gente poderia fazer diante desse cenário. E é pensando no que fazer que a Bianca Stock traz algumas contribuições a partir de uma perspectiva da psicologia, pensando na questão da criança e da escola. O Winnicott fala da integração psíquica entre, né, a psique e o soma, e que isso é feito por um cuidado que ele é pessoal, que ele reconhece, que ele é conectado com a criança. E ele vai fazendo essa sustentação do corpinho e da experiência da criança, que é um jeito de tocar, é um jeito de falar, é a continuidade, a permanência do vínculo. Por que a gente insistiu tanto que as escolas de educação infantil, o melhor que elas poderiam fazer nesse momento, em vez de mandar atividade que não tem menor sentido para as crianças e tarefinha, era fazer a continuidade do vínculo, era mostrar para as crianças que a prof não morreu. A prof não morreu, a prof continua ali, ela não desapareceu, que a escola não morreu e não desapareceu, que essa escola permanece, porque a continuidade da presença, ela provoca na criança a sensação de que o mundo é um lugar confiável e de que ela pode se lançar para a experiência, ao invés de ter que se defender do mundo. As crianças perderam muitas coisas, então a continuidade, ela não é só porque ela é bonita. A minha preocupação é essa, porque às vezes, quando a gente está falando de afeto e vínculo, a gente acha que bonito. Não é só bonito, tem a boniteza disso, né? Mas a gente está falando de uma seriedade com o futuro e a saúde mental das crianças. Com o passar do tempo, a gente teve várias orientações, né? Tanto orientações nacionais, estaduais e municipais.
E nesses documentos, o uso de tecnologias e mídias diversas, ele surge, né, recorrentemente, assim. E daí a gente que até então tinha toda a discussão sobre o uso de telas para faixa etária, né, de 0 a 6 anos, de repente a gente tem a orientação de utilizar as mídias diversas, né? E nós, da educação infantil, começamos a utilizar dessas mídias e tecnologias também numa perspectiva de comunicação, para ter ali um contato com as famílias, tanto pelo WhatsApp quanto Facebook. Também tem alguns municípios que têm plataformas, né? Mas também tem toda uma discussão de que não necessariamente todas as famílias vão ter acesso à internet, né? Ou ter um celular que vai poder baixar os vídeos, baixar a imagem. Então, se tornou uma discussão, né, para nossa formação, a questão do uso de tecnologias e mídias diversas, mas, ao mesmo tempo, tem várias questões em torno. É importante a gente pensar que existem pesquisas, né, que mostram que boa parte da população brasileira não tem acesso à internet, né? E quando tem acesso, muitas vezes esse acesso é um acesso muito precário, porque ele se dá a partir de um pacote de internet que é limitado, que tem, enfim, um tempo reduzido e que, para atividades que durariam mais tempo, exigiria melhoria da qualidade e das condições de acesso à internet da população brasileira. Bom, se a maior parte da população brasileira, né, ou boa parte da população brasileira, não tem as condições ideais de acesso à internet, a gente pode considerar que a exclusão digital também é uma forma de exclusão social, ou seja, se essas pessoas não estão tendo acesso à internet, elas estão sendo excluídas de muitos processos, inclusive das atividades educacionais que possam ser desenvolvidas. Vocês ouviram agora o Clériston Anjos. É ele, junto com a Juliana Francisco, que vão falar que a utilização de dispositivos tecnológicos com mediação de adultos pode ser interessante para as crianças, né? Mas que isso não necessariamente significa que substitui a experiência vivenciada no presencial, né, pelas crianças. Uma vez que essa experiência com as tecnologias digitais, de informação e da comunicação, elas se constituem em outra coisa, que não necessariamente condiz com a educação. Eles também destacam que o uso desses recursos de comunicação pode ser uma estratégia para a manutenção de vínculo, né, entre as famílias, crianças e os profissionais da educação. No entanto, essa discussão que a gente tem feito, né, o recurso ele é limitado diante da exclusão digital e da inexistência de políticas públicas voltadas para o acesso livre de todos e todas, né. No contexto da pandemia, ficou mais evidente a importância da relação amigável, solidária e respeitosa com as famílias. Além disso, a gente precisa encontrar formas de lidar com esse contexto sem perder a identidade da educação infantil, né? Que é educar e cuidar. Nesse dossiê que eu comentei sobre a pandemia e a educação infantil, tem um artigo que fala da educação infantil e demandas postas pela pandemia, daí intersetorialidade, identidade e retorno às atividades presenciais. A Helena Vieira Cruz, a Cristiane Amorim Martins e a Rosemary Costa Cruz, elas vão trazer essa questão da intersetorialidade enquanto um norte também das formações, né? Os processos de formação, eles deveriam contar com a colaboração de outras áreas, a questão da saúde, da assistência social e segurança. Lembrando que a formação continuada ela é reconhecida como um dos elementos da valorização profissional docente. Por fim, já me encaminhando assim para nossa conclusão, a gente considera que ter tido essa formação nestes 8 municípios já é algo super relevante, né? Já é um dado positivo. Claro que tem várias questões em torno, como a questão do que
do que tipo de conteúdo a gente de fato está tendo, né? Quem está tendo acesso a essa formação, qual a finalidade desses espaços formativos. Os resultados apontaram que todos os municípios realizaram ações nesse sentido, sendo que 7 dos 8 municípios privilegiaram os temas de uso de tecnologias e mídias diversas na educação, a relação entre escola e família, os protocolos sanitários relativos à Covid-19 e os desafios emocionais para lidar com o contexto da pandemia. A pandemia, ela trouxe, assim, um conjunto de desafios para o campo da gestão educacional enorme, assim, né? Mas a gente considera, assim, relevante esses 3 municípios que fizeram um movimento de fazer a formação continuada de forma aberta, né, para toda a comunidade. A gente acredita que uma perspectiva de gestão democrática, onde se escuta a todos, né, uma formação coletiva, tende a ter um resultado muito mais positivo do que uma decisão, ou, enfim, que parta de um grupo pequeno, né, porque a educação, ela é feita com todos e todas, né, então é super importante a gente ter a escuta, né, o diálogo, a reflexão com todos que constituem ela. Então, nesse momento, o nosso compromisso é com o bem-estar, com as aprendizagens e o desenvolvimento dessas crianças. E ainda precisamos, nesse momento, acrescentar tudo isso, que já é, né, um grande desafio, é a nossa defesa da saúde e da vida dessas crianças. O conceito de educação infantil que nós temos nos últimos anos, nas últimas décadas, né, uma coisa bem recente aqui no Brasil, na verdade, mas a gente vem construindo uma ideia de educação infantil muito diferente daquele lugar de guarda ou lugar de preparação para o ensino fundamental, né, que se tinha, embora em alguns lugares isso ainda infelizmente permaneça, mas uma educação infantil centrada na criança, muito empenhada em contribuir efetivamente para o desenvolvimento dela, então atenta a todos os aspectos do seu desenvolvimento, sem hierarquizar nenhum deles. Uma educação infantil que vai, de uma maneira adequada, prazerosa, promover as aprendizagens das crianças em todos esses aspectos, né? O que está previsto desde a RDB há tanto tempo, 96, mas em alguns lugares isso ainda não é uma realidade. A noção de currículo construído na interação e na escuta da criança, né, ela nos traz essa importância da escuta da criança. Nunca é demais dizer como é importante essa escuta responsiva da criança. Quer dizer, não é só escutar a criança, mas levar em conta realmente o que ela diz. E valorizar essa possibilidade da criança, né, de participar, porque ela tem muito a nos dizer. Por fim, eu quis trazer para este trabalho de conclusão a contribuição da professora Silvia Helena Cruz, que resume muito bem a educação infantil que a gente quer, que é uma educação infantil pautada em conceitos, mas também em afeto. Uma educação com qualidade, com vínculos, com escuta entre escola e família. Uma educação centrada na criança, que reconheça as diversidades. Uma educação pública para todos e todas, com gestão democrática, com formação continuada, condições de trabalho e também a valorização das profissionais. Agradeço a coordenação do curso, que proporcionou outras formas de encontros, como o caso desse podcast, que busca dialogar com outros públicos para além daqueles que circulam exclusivamente na academia. Também agradeço aos meus colegas e a Prof. Malu,
que estiveram comigo nessa caminhada. Vida longa à universidade pública,